Fala aí, rapaziada, firmeza total. Meu nome é Carlos, faço parte do canal Cotidiano Tem Fim. Vamos juntos aí. Peço que você se inscreva, deixe seu joinha, ative as notificações, tá ligado? Vamos expandir o canal aí. Quando você deixa seu like, a plataforma entende que o produto está sendo bem entregue, né? Para que você possa aí usufruir do conteúdo. Hoje eu tô aqui para falar sobre a Guerra do Paraguai, né? Ou pode-se dar o nome aí também, Guerra do Paraguai ou a Guerra Tríplice Aliança, né? Que englobou aí de um lado Brasil, Uruguai e Argentina, e do outro o Paraguai, né? Então foi uma guerra aí, foi um conflito mais marcante, né, na história do Brasil, e também o mais sanguinário da América do Sul, né? Quiçá do mundo, entre a Guerra Civil Americana e a Primeira Guerra Mundial, né? Ou seja, em termos mundiais, né? Em termos mundial, a Guerra do Paraguai, entre a Guerra Civil Norte-Americana e a Primeira Guerra Mundial, foi o conflito que houve mais vítimas aí, né? Houve mais baixas, né? Militarmente falando, né? É uma guerra que englobou os 4 países, igual eu falei, e ela aconteceu entre 1864 e 1870, né? E uma das questões que envolve esse conflito seria o fato de expansão territorial, né? E o anexo aí de parte do Brasil, Uruguai e Argentina por parte do Paraguai, né? Foi uma das hipóteses, né? Porque os historiadores, na verdade, eles se perdem, né, do que no fato se deu o estopim para a guerra, né? Tem vários, depois da década de 1990, os historiadores eles tiveram mais acesso, né, aos conteúdos daquela época, né? E tá aí, né? O Paraguai ele queria ter muito acesso, quase que exclusivo nas bacias fluviais, né? Onde circulava todo o acesso de mercadorias, né? Na região sul do mapa, né? Já foi travada também essas questões predominantes, né, de comércio, e era nisso que o Paraguai estava bastante interessado, né? E essa região de rios, onde o Paraguai estava muito interessado, se chamava Bacia Platina, né? E pegava regiões dos 3 países da Tríplice Aliança, né? Que era o Brasil, a Argentina e o Uruguai. E era uma região de comunicação, importação e escoamento de mercadorias, né? Mas, por incrível que pareça, não há um consenso 100% de como se iniciou o conflito, né? Pegar aí, por exemplo, o contexto dos 4 países na época, né? No Paraguai, desde que se tornaram um país independente, vinham sendo dominados pela família Lopes, né? Que era uma família que governava de modo ditatorial, né? Ou seja, quando o Paraguai se desvinculou de base colonial e passou a ser independente, a família Lopes que tomou conta do poder, e era de forma ditatorial, ou seja, o que eles falavam era lei, né? E tinha como presidente na época da guerra o Francisco Solano Lopes, né? Que é cadê? É esse cidadão aqui. Vamos ver se eu acho ele aqui. Não, ele tá batido. Tá, mas esse Francisco Solano Lopes, ele era experiente no quesito guerra, né? Peço perdão aí, rapaziada, pelo fato de estar sendo meio cru, né? Mas a gente pesquisa com muito carinho aí para levar para vocês, né? E ele era bastante militarizado, ele já tinha sido ministro de guerra, já tinha participado de exército, combates e tudo. E então ele no poder era um alavanco aí para a família Lopes, né? No Uruguai, o governo do Uruguai era chamado de blancos, né? E esses mesmos blancos tinham uma relação bastante próxima com os Lopes, né? No Paraguai, que regiam o Paraguai. O fato dessa aproximação se dá pelo fato de que os blancos permitiam o acesso dos paraguaios aos rios e até ao mar, né?
Ou seja, os blancos que regiam o poder na época no Uruguai, eles eram ali meio que truta, né, do pessoal do Paraguai, da família Lopes. Então, por que eu falo isso? Porque o Paraguai é localizado de uma forma onde não há território litoral, né? O Paraguai é um país ali fechado e a única bacia de escoamento para sair ali é pelos rios, né? E ao mesmo tempo os blancos enfrentavam uma forte subversão dos colorados, né? Que eram considerados rebeldes no Uruguai. E vale ressaltar aqui que o Brasil, né, ele se envolveu nessa guerra uruguaia, porque o Uruguai estava passando por uma guerra civil, né? E o Brasil aí acabou se envolvendo, querendo que os colorados tomassem conta do poder para ser, né, aliados dos interesses de Dom Pedro II, né, que era o nosso regente aí no Brasil, né? E isso causou muita treta, né? Foi um dos, né, motivos que levou o Paraguai a querer uma guerra generalizada, né, aí nessa região. Na Argentina, né, os federalistas eram apoiados pelo Paraguai, né, e uma corrente também de rebeldes lutavam pelo controle do país, né. Na Argentina também já estava um caos instalado, né, então ficou fácil, né, para que o conflito mais abrangente eclodisse aí entre esses 4 países, né. No Brasil, o Brasil vivia o seu segundo reinado, né. Dom Pedro II estava no poder e era uma grande dependência econômica da Inglaterra e com grandes interesses na Bacia Platina. Só que o Brasil ele se desvinculou um pouco aí da Inglaterra, né, por questões políticas, né, porque a Inglaterra tinha investido no Brasil um poderio militar, né, só que o Brasil com as políticas de escravagistas, né, tudo mais, acabou aí que meio que tretou com a Inglaterra, entre aspas, né. E no Brasil também a economia era também de interesse lá na Bacia Platina. Por quê? Porque o Brasil tinha como suas principais metrópoles, suas principais cidades, toda ali a região costeira. Vamos colocar Recife, Salvador, né, ali no Ceará, né? Então toda a região litorânea era principal, né? Era o principal canal de escoamento dos produtos, das mercadorias brasileiras para a Europa, né? Então, como os bandeirantes eles já tinham feito um trabalho de expansão, né? Até pegar ali a Amazônia, né? Fazer a divisão ali de Mato Grosso com a Bolívia, Mato Grosso do Sul com o Paraguai, né? Então, o que aconteceu? O governo ele se viu na obrigação de descentralizar um pouco o lado litoral, né, para poder fazer de uma forma mais abrangente a economia do país, né, para pegar tudo, ou seja, fazer com que cada estado, cada cidade tivesse ali a sua importância. Então ele voltou os olhos para onde? Né, para a Bacia Platina, porque a Bacia Platina ela era esse canal também de escoamento da região do Brasil até esses países e indo ao mar também. Então o interesse do Brasil nessa parte da região era bastante promissora, né? Só que aí houve choque de conflitos, né? O Paraguai era um país bastante desenvolvido, né? Com uma economia bastante diversificada, onde misturavam o escravismo com o lance agrário, e isso desenvolveu o comércio paraguaio, né? Uma vertente bastante forte na economia do país era o militarismo, né? Igual eu falei anteriormente, Solano Lopes era bastante experiente, né, no quesito exército, e assim organizou da melhor forma possível o seu país em relação ao militarismo. O Paraguai era uma
pode se aí, ó, tá vendo o mapa aqui, né? A gente pega um mapa aí de onde corria os rios, né, que faziam essa integração nos países, né? Muito se ensina até hoje, principalmente nas escolas paraguaias, que a Inglaterra foram um dos pivôs no combate na América do Sul, né? Mas há uma divergência aí, porque de fato a Inglaterra havia investido no Paraguai, né, em termos de poderio bélico, né? Então quando a guerra estourou, a Inglaterra se posicionou contra os conflitos, né? Como eu disse, né, tinha muitos negócios e interesses no próprio Paraguai. Mesmo assim, né, a gente vê, os ingleses deram um jeito de lucrar, né? De uma forma ou de outra, eles tentaram aí obter lucros, né? E basicamente hoje podemos falar que a Guerra do Paraguai foi um resultado de um processo, né, de consolidação das nações que hoje fazem parte da Bacia Platina, né? Ou seja, realmente pode-se dizer aí que uma das insinuações da guerra realmente de fato foi aí o interesse, os vários interesses ao mesmo tempo e choque de conflitos aí em relação à Bacia da Platina. Você está vendo aí na imagem, né, um dos canais aí desses rios que fazem parte da Bacia da Platina, né? Esse aqui é o pessoal, né, os cabeças pensantes aí, né, dos conflitos, né? O Tratado da Tríplice Aliança, ela aconteceu no dia 1º de maio de 1865, né? O Brasil, Argentina e Uruguai assinaram em Buenos Aires o Tratado da Tríplice Aliança contra o Paraguai, né? As forças militares da Tríplice Aliança eram, no início da guerra, né, francamente inferiores às do Paraguai, que contava aí com mais de 60 mil homens e uma esquadra de 23 vapores e 5 navios apropriados à navegação fluvial, né? Sua artilharia possuía cerca de 400 canhões, tá ligado? Então já não era, tipo assim, eu acredito que se não houvesse, né, essa integração, esse modo de se aliar, né, da tríplice aliança, era difícil, porque realmente o Paraguai, se fosse tretar o Paraguai com qualquer um dos 3 países, pau a pau, né, o que mais poderia chegar perto ali de uma treta bem colocar ali 50% era só com o Brasil mesmo, né? Então essa aliança aí ela foi bastante importante, né, para os combates, né? Podemos dizer assim, né? Daí para frente houve vários embates, vários conflitos. Eu estou tentando aqui minimizar o máximo possível para não ficar muito longo o vídeo, né? Para não ficar algo muito didático. Então, houve consequências da guerra, houve vários embates, né? No sul, aqui na região do Mato Grosso do Sul, que na época era Mato Grosso, né? Ainda não tinha essa divisão. Teve consequências. O Paraguai sofreu grande redução em sua população, né? A guerra acentuou um desequilíbrio entre as quantidades de homens, né? E algumas fontes citam que 75% da população paraguaia teriam perecido ao final da guerra, né? Ou seja, foi treta mesmo, mais pro lado paraguaio, né? Pro lado paraguaio que houve aí uma perca gigantesca, né? Dos cerca de 160 mil brasileiros que combateram na Guerra do Paraguai, eu acredito que as melhores estimativas apontam em cerca de 50 mil óbitos, né? E outros 1.000 inválidos. Outros ainda estimam que o número total de combatentes pode ter chegado aí a 400 mil, né? Com 60 mil mortos em combate ou por doenças. Então, e outra coisa assim que a gente não sabe, que não é muito propagado, é que os negros que combateram os negros
a maioria pobre, e a maioria pobre era negra, né? Aí no século XX, no século XIX, perdão, o governo brasileiro na época, a gente estava vivendo aí um Império Brasileiro, o governo na época prometeu, né, aos combatentes brasileiros, os combatentes pobres e negros, que ao fim da guerra, se o Brasil vencesse, né, se o Brasil saísse aí como vitorioso, o governo daria terras, né, e casas construídas, né, para os combatentes, né. O Brasil ganhou, o Brasil foi um dos vitoriosos, e essas casas, essas terras que o governo havia prometido, elas não foram entregues, né. E o que aconteceu? Os inválidos, os negros e os pobres que combateram, não tinha para onde ir, não havia local para eles poderem se estabelecer. E então hoje a gente conhece como a favela da Rocinha, né, no Rio de Janeiro, aonde a maioria dos combatentes que não tiveram as suas promessas cumpridas, né, acabaram aí migrando, né, para a favela da Rocinha no Rio de Janeiro. E isso obviamente acabou acarretando, né, na migração desses combatentes aí a grandes partes, né, de favelas ali do Rio de Janeiro, né? Ou seja, você não tem nada na vida, né? E o seu governante promete estabilizar, te dar uma moradia. Se o país saísse vitorioso e você vê que o governo não cumpriu com essa promessa, então você começa, não tem o que fazer, né? E esse cidadão que vocês estão vendo aí, ele é o Lopes, né, da família Lopes, que na época da guerra era aí o líder ditatorial, o líder ditador do Paraguai, né? Retomando aqui, as forças uruguaias contaram com quase 5.600 homens, né, dos quais poucos mais de 3.100 morreram durante a guerra devido às batalhas ou por doenças, né? Aí eu fui pesquisar um pouco na Argentina, né, os caras lá perderam 18.000 combatentes, né, dentre os quase 30.000 envolvidos, né? Ou seja, esses números, pelos números, né, se mostra que realmente foi a guerra mais sangrenta do planeta entre a Guerra Civil Americana e a Primeira Guerra Mundial, né, em questões aí de mortos, né? E também, assim, na minha opinião, o fato é que a Guerra do Paraguai, ela não se diferenciou dos demais conflitos ocorridos durante o século XIX, né? Como eu disse, pelas altas taxas de mortalidade, né? E o pós-guerra, que foi, né, como eu disse, né, não houve um tratado de paz em conjunto. Tipo assim, o Paraguai ele se deu por vencido e a galera foi ali assinar um acordo, né? Embora a guerra tenha terminado em março de 1870, os acordos de paz não foram concluídos de imediato, né? As negociações foram obstadas pela recusa argentina de reconhecer a independência paraguaia, né? E o Brasil não aceitava, mano, as pretensões da Argentina, né, sobre uma grande parte ali do Grande Chaco, né, que é a região paraguaia rica em quembrátil, né, produto usado aí na industrialização do couro, né. A questão de limites entre o Paraguai e a Argentina, ela foi resolvida através de longa negociação entre as partes, né. Ou seja, o Paraguai mesmo destruído, né, como a gente pôde ver ali, com 65% de sua população dizimada, né, ainda não deram o braço a torcer, né. Então houve ali divergências em territórios ainda. O Paraguai achava que ainda, tá ligado, podia ter moral para poder reivindicar alguma coisa, né, o que não é verdade, né. O Paraguai não tinha mais moral para nada, né, e tinha que dar graças à Inglaterra, né, por ter ali financiado um pouco ali da sua economia, tá ligado, né. As conclusões, vamos ver aqui, né, no Paraguai, destruição do Estado existente, olha aí, né, perda de territórios vizinhos
e ruínas da economia paraguaia, de modo que mesmo décadas depois não conseguiu se desenvolver da mesma forma que os vizinhos, né? Perda na guerra de até 69%, eu falei 65%, mas não, 69% da população, a maioria devido a doenças, né? Fome e exaustão física. Esse é o lado paraguaio. Brasil. A guerra expôs a fragilidade militar e estrutural do império, tá ligado? Devido à escravidão, principalmente, né? Mas saiu vitorioso militarmente, fortaleceu sua hegemonia até 1875, né? Reflexos internos, desequilíbrio orçamentário e no Tesouro Brasileiro, além da forte dissociação entre o exército e a monarquia, devido ao sentimento de identidade que se construiu durante a guerra, né? Perdas na guerra, 50 mil homens devido à doença e o rigor do clima, né? Ou seja, o lado bom, entre aspas, para o Brasil foi que os soldados, né, os combatentes ali, eles criaram um vínculo, né, de amor à pátria, entendeu? Então isso fez com que quando a guerra acabasse eles voltassem para a monarquia, né, e vissem como a monarquia estava regendo o país e falou: opa, esse negócio aqui tá errado, não é assim não, né? Sempre os primeiros idealistas são os melhores do que os seus discípulos, né? O discípulo nunca faz igual ao mestre, né? Então os primeiros militares ali que haviam criado essa identidade patriótica, né? Eles realmente queriam o bem, né, do povo brasileiro, porque eles foram vendo, igual eu falei anteriormente, o governo prometeu moradia, né? Ganharam e não tiveram moradia. Isso foi do que eles acabaram vendo ali que estava errado, né? O Tesouro Real indicou um gasto de 614 mil contos de réis, né, provindos das seguintes fontes. Olha aí o que Dom Pedro II fez: empréstimo estrangeiro, empréstimo interno, emissão de dinheiro, emissão de títulos, imposto, né, para todo mundo, né, em função da guerra. O conflito custou, eu peço perdão aí, rapaziada, o meu cachorro aqui, ele gosta de atrapalhar um pouco, né, o raciocínio, né. Para o Brasil, o conflito custou quase 11 anos do orçamento público anual, ou seja, o povo brasileiro teve que passar 11 anos, né, na merda para poder pagar um pouco dessa dívida aí que foi feita, né, que foi feita em valores de pré-guerra, o que permite compreender melhor o persistente déficit público nas décadas de 1870 e 1880. Né, o povo teve que pagar 11 anos de guerra, 11 anos de empréstimo por uma vitória, né, e onde eles não tiveram a oportunidade de saborear um pouco também dessa vitória, né? E assim, o que também chama atenção nos números sobre as fontes dos recursos gastos, né, é a participação proporcionalmente pequena de empréstimos externos, né? O Brasil levou a guerra em torno de 139 mil homens, né, de um total de um pouco mais de 9 milhões de habitantes na época, ou seja, foi 1,5% da população, né? A origem conhecida dos efetivos, sem incluir os efeitos da Marinha, foram voluntários da pátria, Guarda Nacional, recrutamentos e escravos libertos, em um total de 123.148 pessoas. Vale ressaltar o recrutamento e escravos libertos. Foram 8.489 pessoas, tá ligado? E dessa galera aqui, sobrou uma dúzia, né, e que não teve as suas promessas cumpridas. Na Argentina, né, a Argentina ela passou por inúmeras rebeliões federalistas, né, contra o governo nacional, pelo descontentamento com a guerra.
economicamente foi beneficiada pela guerra, pois abasteceu as tropas brasileiras com produtos, principalmente carne e cereais, né? Ou seja, a Argentina ela estava na guerra, ela estava em combate e mesmo assim ela estava lucrando por um lado, porque ela era que fornecia às tropas brasileiras, né, suprimentos como carne e cereais, né? E também houve a sangria do Tesouro Nacional, né? A guerra contribuiu para a consolidação do Estado Nacional argentino e para dinamizar sua economia. A Argentina perdeu aí 30 mil homens, né? Eu acredito que melhor mesmo foram para os argentinos, né? Porque a Argentina, ela, mesmo guerreando, ela estava aí, né, lucrando, igual eu falei anteriormente. O Uruguai, ele sofreu impactos um pouco menores, né? Perda na guerra aí de 5 mil soldados apenas, né? A alteração no plano regional, a guerra de certa forma substituiu a histórica rivalidade entre Argentina e Brasil pela cooperação entre os dois grandes países, né? Foi aí uma aliança estratégica duradoura, né? Embora as desconfianças entre os lados continuam até hoje. Por isso que a gente tem, né? A gente fala clássico, sempre que vai jogar Brasil e Argentina, né? No futebol a gente... porque já houve, antes da Guerra do Paraguai, já houve aí embates, né, entre Brasil e Argentina. Mas na Guerra do Paraguai eles foram aí muito aliados, né? O exército brasileiro ele passou a ser uma força nova, expressiva dentro da vida nacional, né? Igual eu falei anteriormente, o exército, os combatentes, eles criaram um amor, né, pela forma de você fazer parte de uma nação, né? Era o patriotismo brasileiro nascendo de verdade, né? Mesmo ali em épocas onde a gente estava se desvinculando de Portugal, entendeu? Então foi a Guerra do Paraguai que revigorou e cravou, né, a identidade patriótica, né, do povo brasileiro, né? Transformaram-se numa instituição forte, né, que com a guerra ganhara tradições e coesão interna e representaria um papel ali significativo no desenvolvimento posterior da história do país. Além disso, houve a formação de um inquietante espírito corporativista no exército, que futuramente formaria a República Federativa do Brasil, tá ligado? E é o que a gente conhece um pouco até hoje. Entendeu, rapaziada? Como que foi esse conflito aí para os quatro lados, né? E o que acabou acarretando isso aí nos países até hoje, né? Pelo fato da gente precisar, né? Eu achei até que foi uma boa sacada do governo, né? Se envolver ali nessa parte do território, porque de fato a gente poderia perder muitas cidades pelo fato do Paraguai querer anexar territórios, né? Então acabou aí de uma certa forma com a vitória brasileira, obviamente, né? Aí segurando aí, né? E pastando o território como é hoje, como nós conhecemos, né? Foi aí a consolidação da nossa geografia, né, territorial. Tá bom, rapaziada? Tem muito, se vocês forem pesquisar na internet, tem muito mais coisa, tem muito mais conteúdo, né? Eu tentei aqui fazer de forma básica para não criar um vídeo aí de 1h30, 2 horas, né? Para não tomar muito seu tempo. Mas você que está comigo aqui até agora, né? Você que teve essa paciência aí de escutar e aprender um pouco igual eu estou aprendendo, né? Peço que você deixe seu like aí. Vou dedicar esse vídeo aqui a um brother meu chamado Gil, tá ligado? Que ele que deu a ideia aí de estar fazendo, de estar esmiuçando um pouco esse tema, né? Então Gil, um abraço aí, mano. Tamo junto, tá ligado?
E é isso aí, rapaziada. Tamo junto.